Fala, meus caros patriotas nacionalistas. Mesmo depois do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, a situação por lá continua tensa. O Hamas se recusa a baixar as armas e já começa a se organizar para voltar com as operações terroristas. O curioso é que algumas ONGs, que antes só acusavam Israel, agora estão denunciando o terror do próprio Hamas contra o povo palestino em Gaza. Tem relato de execuções públicas e muita selvageria. É importante entender o seguinte: sem a destruição total do Hamas, não vai ter paz naquela região. Para você entender o que eu quero dizer, vale lembrar do Setembro Negro, a guerra esquecida da Jordânia. Independente das opiniões, que sempre vão depender do lado de quem fala, fica as perguntas: por que o Egito e a Jordânia não abrem as fronteiras para abrigar os refugiados da guerra entre Israel e Hamas? O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, diz que é importante os palestinos ficarem em suas terras para marcar posição. Parece um argumento razoável, né? Mas o contexto político muda tudo. Sisi, como outros líderes árabes, morre de medo da desestabilização que um fluxo de refugiados de Gaza poderia causar. Mesmo assim, ele recebe líderes do Hamas no Cairo de vez em quando para negociar tréguas. Só que tem um detalhe: Sisi é um general que tomou o poder dos líderes da Irmandade Muçulmana, aquele movimento fundamentalista que nasceu no Egito no começo do século XX e ganhou força de novo na Primavera Árabe em 2010. O Hamas, na verdade, é o filho palestino dessa Irmandade. Se pudesse, varria o Sisi do mapa. E na Jordânia, ali, a situação também foi complicada. O rei Abdullah quase perdeu o trono durante a Primavera Árabe. Até a esposa dele, a elegante rainha Rania, deu uma sumida por um tempo para acalmar os ânimos. E olha que ela é palestina, assim como metade da população da Jordânia. Agora, pensa comigo. No coração do Oriente Médio, em setembro de 1970, a Jordânia viveu um dos períodos mais sombrios da sua história. Chamaram aquilo de Setembro Negro, e o nome ficou marcado como sinônimo de sangue, poder e traição. Na época, o rei Hussein, pai do atual rei Abdullah, governava a Jordânia, que servia de refúgio para centenas de milhares de palestinos que fugiram depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Entre eles estavam os Fedayeen, combatentes dispostos a lutar pela libertação da Palestina. Mas essa luta, que deveria ser contra Israel, começou a corroer o próprio reino que os abrigava. As facções palestinas, unidas sob a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, viraram praticamente um poder paralelo dentro da Jordânia. Andavam armados nas ruas, faziam postos de controle e até tentaram matar o rei. O país, que antes era refúgio, virou um barril de pólvora. O estopim veio em setembro de 1970, quando grupos ligados à OLP sequestraram 3 aviões e levaram para o deserto jordaniano. Diante do mundo inteiro, os aviões foram explodidos, uma demonstração de força que humilhou o rei e mostrou que ele já não mandava em nada. A resposta foi brutal. O exército jordaniano avançou contra os campos palestinos. Tanques cercaram Amman, a capital. As ruas viraram campo de guerra. Durante dias, fumaça e fogo cobriram o céu. Milhares morreram. Ninguém sabe ao certo quantos, mas falam em algo entre 3.000 e 10.000 pessoas, entre civis e combatentes. No fim, o rei Hussein venceu. O exército retomou o controle e expulsou a OLP da Jordânia.
Arafat e seus homens fugiram para o Líbano, onde tentaram se reorganizar. Mas o preço foi altíssimo. O sangue palestino derramado ali deixou cicatrizes profundas. E foi dessa tragédia que nasceu um novo grupo extremista, que também se chamou Setembro Negro. 2 anos depois, em 1972, eles assassinaram atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique. Esse episódio dividiu o mundo árabe. A Jordânia reafirmou sua soberania, mas ganhou o ódio de muitos vizinhos. A OLP percebeu que sua causa nunca teria estabilidade vivendo sob o teto de outro país. O Setembro Negro não foi só uma guerra, foi um aviso. Mostrou que no Oriente Médio alianças mudam o tempo todo e um abrigo pode facilmente virar uma armadilha. E, acima de tudo, foi um lembrete cruel de que ali a política e o sangue sempre andaram lado a lado.